de gráfico do Move Gráfico! Agora sim, vamos pegar as equações do Move e vamos pôr nos gráficos. E para essa aula seria ideal que você fizesse uma revisão de função do primeiro grau, função do segundo grau, trigonometria básica, seno, cosseno e tangente. Com essas revisões bem afiadas da matemática, você terá mais sucesso nessa aula de hoje. Porque aqui com o Rodrigão tem enrolação não, fio. Capiche? Preparações e avisos feitos? Vem comigo! Vou começar trabalhando o gráfico da função horária da velocidade. Ao pegar essas equações, o movimento retilíneo uniformemente variado, nós tratamos elas como funções. Na matemática, funções podem ser expressas em gráficos. Começando pela função horária da velocidade, que é o v igual a v0 mais at. Essa função é uma função do primeiro grau. Quer ver? Vamos fazer a comparação. A função do primeiro grau é expressa da seguinte forma: f de x é igual a ax mais b, em que a e b são constantes. Isso é uma função do primeiro grau. Isso é lá da matemática. Se nós avaliarmos para o movimento retilíneo uniformemente variado, veja que quem exerce a função do a, que é o número que multiplica o x, é o a também, só que é um a de aceleração, né? Esse b, que seria a constante somada, seria o v0, que também é constante no movimento retilíneo uniformemente variado. Porque a velocidade que você começa o trajeto, ela não vai mudar conforme o trajeto for passando. Perfeito. Então nós temos aqui uma função da velocidade pelo tempo, em que v0 e a, né, a velocidade inicial e a aceleração, são constantes. E se você for mais espertinho, já sabe que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Vejamos como isso vai ficar. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para os eixos. Esse será um gráfico de velocidade por tempo, chamado gráfico V por T. Velocidade por tempo. No eixo Y, então, nós teremos expressos os valores de velocidade. No eixo X, nós teremos expressos os valores de tempo. Como o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, nós teremos aqui duas possibilidades. Vê se você pega. Ou o gráfico será uma reta nessa direção, ou o gráfico será uma reta nessa direção. Mas vamos começar com um exemplo que o gráfico é uma reta nessa direção. Vamos observar o que acontece aqui. Para uma função do primeiro grau, quem determina a inclinação da reta é esse coeficiente aqui, ó, que multiplica a incógnita, que multiplica o x, que no nosso caso é t. Portanto, tudo que precisamos saber sobre a inclinação da reta do gráfico vai partir desse a, que é a aceleração do movimento. Se a inclinação do gráfico for como está desenhada, para cima, então nós teremos nesse movimento uma aceleração positiva. Se o gráfico for empinado para cima, a aceleração é positiva. Agora venha cá, me ajude a ler uma coisa nesse gráfico. Se no eixo Y nós teremos os valores de velocidade, qual seria o valor que eu marcaria ali para ser a minha velocidade inicial? Acertou quem marcou o valor que tiver aqui, ó. Bem aqui está marcada a velocidade inicial, que aqui é o V0. Onde que seria a velocidade final do meu gráfico? Onde o gráfico termina? Seria bem aqui assim, ó. Eu marco o valor no eixo Y para o último pontinho que eu tenho ali do gráfico e falo que ali é a velocidade final. Para o tempo, a mesma coisa. Bem aqui no zero seria o instante do tempo igual a zero. Como que eu saberia qual o tempo aqui nessa velocidade? Eu jogaria no eixo X e veria que aqui daria um tempo final Tzinho. O que eu quero que você repare é o seguinte. Esse tamanho aqui, ó, que eu estou marcando, que é igual a esse tamanho que está aqui, é um intervalo de tempo decorrido ao longo de todo o gráfico. Esse tamanho aqui, ó, que eu estou marcando, que é o mesmo tamanho que está aqui, ele é a variação da velocidade ao longo do gráfico. É a velocidade final menos inicial. Agora veja, eu vou escrever essa reta que eu fiz, que eu disse que é o tamanho do intervalo de tempo, sim ou não? Agora eu vou escrever essa reta que eu disse,
que tem o valor, né, o tamanho da variação da velocidade. Você viu que formou um triangulinho aqui? Sim ou não? Retângulo? Bem aqui nós temos um ângulo. Repare que esse ângulo θ é o ângulo que a reta faz com a horizontal. A horizontal está assim, ela é inclinada, faz um ângulo θ. Eu chamei de θ esse ângulo. Fala pro Titi, você já estudou trigonometria? Se você não estudou, tem que estudar um pouquinho. Pelo menos seno, cosseno e tangente. Porque agora eu vou fazer uma tangente. Tangente de um ângulo θ, por exemplo, esse ângulo que está aqui, seria o valor do seu cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ó, vai ser esse valor dividido por esse. A tangente desse ângulo, então, vai ser o valor dessa reta, cateto oposto, que é a variação da velocidade. Vou escrever ΔV sobre o cateto adjacente, é esse valor aqui, ó, que é o intervalo de tempo, que é o ΔT. Epa! Você sabe o que significa ΔV sobre ΔT? Variação de velocidade por intervalo de tempo. Isso é o valor da aceleração, moço! Então, a conclusão é que a aceleração ela tem o valor da tangente desse ângulo. Rodrigão, entendi foi nada, que eu não estudei trigonometria. Esquenta não, que eu vou resumir na prática para você compreender o que significa isso. Fisicamente, dizer que a aceleração ela é igual à tangente desse ângulo quer dizer simplesmente o seguinte: quanto mais inclinada a reta estiver, maior será o valor da aceleração. Pegou? Então, quanto mais em pé a reta estiver, mais acelerado será o movimento. Quanto mais deitadinha estiver a reta, quanto mais horizontal, mais deitadinha estiver a reta, menos o carro está acelerando ou freando. Esse é o significado físico dessa bagaça. Peguei pesado agora. Dá uma descansada aí, velho. Dá uma relaxada aí, velho. Agora, veja esse gráfico V por T que eu coloquei de exemplo para vocês. Nesse gráfico, você pode perceber que a velocidade inicial é menos 10 metros por segundo, porque está no eixo aqui, metros por segundo. Você pode perceber, né, que quando a velocidade ficou zero, o instante era 2 segundos. Tem algumas coisas que a gente pode ler nesse gráfico. De cara, com o formato do gráfico, você já pode ler uma coisa muito importante. Se o gráfico é empinado para cima, nós podemos dizer que a aceleração é sempre positiva. Então, para esse gráfico, nós teremos aceleração positiva. Tanto nessa região como nessa, o gráfico é para cima, a aceleração é sempre positiva. Porém, nessa região do gráfico, até chegar com o instante t igual a 2, você vai ter velocidades negativas. Você vê que a velocidade era menos 10, ela foi diminuindo até chegar no zero, mas com valores negativos. Se você chegar nesse ponto e boiar, tem que voltar para trás aí nas aulas do Rodrigão. Vamos seguir. Como aqui embaixo a velocidade é negativa, nós dizemos que esse movimento até o instante t igual a 2, ele era um movimento retrógrado. Velocidade negativa. Quando passa do instante t igual a 2, aí a velocidade fica positiva e o movimento é chamado progressivo. Ele mudou, ele começou retrógrado e terminou progressivo. Como aqui embaixo a aceleração era positiva, como ela era sempre positiva, você vai ter o sinal da velocidade trocado com o sinal da aceleração. Aceleração positiva e velocidade negativa. Então aqui você vai ter um movimento retardado. O que é um movimento retardado? É quando a velocidade diminui seus valores, e de fato está diminuindo, 10, 5, 0, eu sei que são valores negativos, mas eu estou preocupado com o módulo da velocidade. Ela passar de menos 10 para menos 5, quer dizer que ela estava para a esquerda, vamos supor, né? Estava andando para trás, é isso que a gente diz da velocidade negativa. Só que o valor dela estava diminuindo, era 10, passou a ser 5. Esse é um movimento retardado, em que a velocidade diminui seu valor. Quando passa dos 2 segundos, daqui para frente, você vê que a velocidade ela vai começar a aumentar seus valores. Olha só, 5, 10 e assim por diante. Como a velocidade está aumentando seus valores, ali já temos um movimento acelerado.
Isso acontece quando o sinal da aceleração e da velocidade ficam iguais. Então, nesse trecho aqui, nós teremos um movimento acelerado. Agora vamos fazer um pequeno momento de treino para saber se você está acompanhando bem essa aula. Vamos lá. Primeira pergunta. Para esses dois gráficos, eles possuem aceleração positiva ou negativa? Acertou quem disse aceleração positiva. Segunda pergunta. Qual dos dois gráficos possui aceleração maior? O gráfico da esquerda ou o gráfico da direita? Acertou quem respondeu o gráfico da esquerda. O gráfico da esquerda possui aceleração maior porque está mais inclinado. Segunda questão. Nesse gráfico indicado aqui, a aceleração é positiva ou negativa? Acertou quem disse aceleração negativa. Agora, no trecho que eu irei indicar agora, nesse trecho aqui apenas, até chegar nesse instante. Nesse trecho aqui, nós teremos um movimento acelerado ou retardado? Dá um pause aí e tenta responder que eu volto com a resposta. Nesse trecho, filhos, nós teremos velocidades positivas, né? Todas essas velocidades aqui, ó, estão acima do zero. Então, elas são positivas. O movimento é progressivo. Como ao longo de todo o trajeto a aceleração é negativa, já que o gráfico está para baixo, então nós temos aceleração negativa e velocidade positiva. Os sinais não concordam. Então, é um movimento retardado. O carro está diminuindo suas velocidades, está freando. Se você está acompanhando direitinho essa aula, você é quase um expert no gráfico velocidade por tempo. Mas falta um detalhinho para você ficar o cara, saber tudo que tem para saber. É o seguinte, coloquei aqui mais um exemplo de um gráfico velocidade por tempo, nesse caso de novo com uma aceleração positiva, porque está empinado para cima. Tem um segredo escondido nesse gráfico que é fantástico. Tá aqui o gráfico, né? Se eu fechar a casinha aqui, ó. Fecha a casinha aqui, ó. Abaixo do gráfico, até chegar no eixo, formou uma figura geométrica. Essa que eu tô pintando, ó. Tá vendo? O segredo é que se eu fizer a área abaixo do gráfico, quando eu digo abaixo do gráfico, é até chegar no eixo. Se eu fizer essa área, vai ser exatamente igual o deslocamento do carro entre o instante 0 e o instante t, que está marcado aqui no gráfico. Ou seja, gráfico V por T. Se você fizer a área abaixo do gráfico, você vai ter calculado ali o deslocamento do corpo. Isso é importantíssimo. Normalmente, a área dessas figuras será dessa figura que se formou. Deixa eu dar uma marcada nela aqui para ver se você enxerga. Ó. Isso aqui é um trapézio, né? Não vai passar disso. Ou então um triângulo. Então vale você lembrar aí, ó, que a área do trapézio é Bzão mais Bzinho vezes altura divididos por 2, né? Base maior, que estaria aqui, ó. A base menor, a altura é esse tamanho aqui, seria o tempo, né? Dividido por 2, tá bom? Se for a área do triângulo, também vale lembrar, né? Se formar-se ali um triângulo, você usa base vezes altura dividido por 2. Vamos fazer exercício, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Pronto. Agora você tem todas as armas possíveis para entender um gráfico velocidade por tempo do Move. Já sabe tudo? Para fechar essa aula, então, vamos entender o próximo gráfico do movimento retilíneo uniformemente variado, que é o gráfico da posição pelo tempo, e aí a gente acaba. Aí você vai ser o fera dos gráficos. A função horária da posição para o Move é a fórmula da Soninha, que eu expliquei na última aula. Soninha sozinha viu o tarado no meio da Avenida T2, né? Pois é, Sônia. Ah, Sônia. Acontece que essa função não é mais do tipo AX mais B, né? Ó, não tem nada a ver isso aqui com o negócio de cima aqui, ó. Nada a ver. Essa função é parecida com essa, ó. F de x é igual a AX quadrado, passou uma moto, mais BX
mais C. Porque agora nós temos o termozinho ao quadrado aqui, ó. Então essa aqui, quem é o fera da matemática? É a função do segundo grau. Rodrigão, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? A diferença, Gertrudes, é que a função do segundo grau, o gráfico dela, é uma parábola. Vamos esboçar então as duas possibilidades, as duas situações que podem acontecer para esse gráfico. Veja que agora o gráfico será do S por T, posição por tempo, para o movimento retilíneo uniformemente variado. Nós teremos duas possibilidades. Ou o gráfico vai ter esse formato, ou o gráfico terá esse formato. Se a boquinha for para cima, quer dizer que a aceleração é positiva. Ó, ficou até uma carinha feliz. Se o gráfico for desse tipo, quer dizer que a aceleração é negativa. Ó, ficou até uma carinha triste. Posso fazer a leitura também que o valor que estiver aqui é a posição inicial. Também aqui, né? Tem um segredo escondido nesse gráfico que é para poucos. Se você está aqui na aula do Rodrigão, vai ser beneficiado. O segredo é o seguinte. Ó, conta para ninguém não, só para nós. Faz uma tangentezinha em qualquer ponto desse gráfico. S por T. Faz uma tangente, ó. Tá vendo as tangentezinhas assim, ó? Tá vendo? Quanto mais empinada for a carroça dessa tangente, maior será a velocidade naquele ponto. Viu, ó? Se eu for empinando a carroça, ó, tá vendo que ela tá ficando mais em pezinha? Quer dizer que nesse trajeto aqui, ó, a velocidade tá aumentando. Ó lá, ela era assim, ó, depois foi assim, ó, depois foi assim, foi empinando mais. Se você ver nesse ponto aqui, ó, se eu fizer uma tangente, ela nem é inclinada. Quer dizer que a velocidade é zero. Faz no outro gráfico, ó. Você vê aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, a tangente nem tá empinada, ó. Tá retinha. Aqui ela vai empinando para baixo. Vai ficando mais veloz, só que para baixo. A conclusão é que nesses extremos aqui no gráfico S por T, ó, bem aqui assim, você vai ter velocidade igual a zero. Nós dizemos que é o ponto de inversão do movimento. Então lembra o segredo que o Rodrigão te contou. No gráfico S por T, nas pontas, nos picos, nos vértices da parábola, nas pontinhas delas, a velocidade é igual a zero. Amém? Então foi isso. A teoria é essa. Agora é a gente pegar e macetar exercício no próximo vídeo. Fala tchau pro Rodrigão. Tchau!